Oi crianças, tudo bom? Aqui é o tio Matheus de novo e eu vou continuar a história que a tia Marcela e a tia Lara começaram, que é a história da vida de Jesus. Então a tia Lara contou sobre o nascimento de Jesus, a tia Marcela contou a história para vocês sobre a visita dos 3 Reis Magos e hoje eu vou contar uma história muito legal que vai ser a continuação da vida de Jesus. Então fique atento aí, não perca e compartilhe com seus amigos. Então para começar a nossa lição, a gente vai aprender nosso versículo. Está lá em Colossenses 3:20, que diz assim: Filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:23. O que esse versículo diz? Jesus está nos ensinando a ser obediente a vossos pais, porque a gente obedecer a nossos pais, a gente está agradando a Deus. Será que você está desobedecendo seus pais ou está obedecendo eles? Vamos para a nossa lição agora? Vamos lá. Se você não gravou ainda, pausa o vídeo e decora esse versículo que vai ser muito importante. Para começar a história de hoje, vocês lembram que na história de tia Marcela, Jesus foi para Belém, só que ele morava em Nazaré. Então, para começar a história, José e Maria, que eram os pais de Jesus, junto com Jesus, eles estavam voltando para Nazaré. E aí, eles chegaram lá em Nazaré. E Jesus estava crescendo, ele não era mais um bebezinho. Ele estava crescendo, Jesus já tinha 12 anos. Maior que até algum de vocês, né, crianças? E aí Jesus estava crescendo e ele crescia muito em sabedoria. E ele crescia sobre a graça de Deus. Mas por que será? Porque Jesus obedecia os pais dele em tudo. Tudo que os pais dele mandavam ele fazer, ele fazia. E isso, Jesus foi um exemplo para a gente, como filho e como filho de Deus também. Ele sempre obedeceu José e Maria e sempre obedeceu a Deus. E aí, como todo ano ali tinha a festa da Páscoa, que a gente também comemora. Mas antigamente, eles comemoravam a saída do povo do Egito. Só que hoje em dia, o que a gente comemora? Às vezes você pode pensar que a gente comemora com um coelhinho, com ovo de Páscoa, e isso não é o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é que Jesus morreu por nós, passou o sangue dele sobre a cruz para pagar os nossos pecados. Então, a gente celebra tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós, ele morreu em nós. Então, crianças, Jesus estava em Nazaré e eles estavam indo para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Só que essa festa ficava em Jerusalém. Então, eles iam, pegavam um burrinho, um camelo, cada um ia de um jeito. Muitos iam a pé também, alguns com um burrinho, com um cavalo, e eles estavam indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a festa da Páscoa acontecia no templo de Jerusalém. Então, eles chegavam em Jerusalém e já iam direto para o templo, que hoje representa como a igreja. Então, crianças, naquela época, eles também iam nas igrejas. Jesus ia nas igrejas. E eu espero que vocês também tenham esse contato com as crianças também da igreja, que vocês vão na igreja. Jesus e sua família, eles chegaram em Jerusalém, foram direto para o templo, eles entraram lá no templo. E dentro do templo, tinha várias pessoas ensinando alguma coisa. Eles estavam ensinando sobre a palavra de Deus. Então, eles estavam conversando ali, tinha um homem ensinando. Eles estavam ali ensinando a palavra de Deus. E crianças, igual nas igrejas, as igrejas ensinam a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? Crianças, a palavra de Deus nos ensina o verdadeiro caminho a ser seguido. Então, dentro das igrejas, a gente vai achar o verdadeiro caminho, a verdade, o caminho que a gente deve seguir. Então, crianças, o tempo da família de Jesus e de Jesus estava acabando ali em Jerusalém. Por quê? Porque a festa da Páscoa estava acabando. Os dias estavam se encerrando ali e eles iam voltar para Nazaré. Então, a festa acabou e eles estavam indo voltar lá de Jerusalém lá para Nazaré. Então, tinha muita gente, porque muita gente, se vocês lembram, muita gente ia de Nazaré para Jerusalém. Então, muitas pessoas ali
saindo do templo, com seus burrinhos, com seus cavalos, com seus camelos, estavam indo de volta lá para Nazaré. E crianças, tinha muito parente ali de Jesus nessa viagem, tinha muita gente mesmo. E Jesus não estava com José e Maria ali. E aí eles falaram assim, José e Maria pensaram, né? Jesus está com algum parente nosso ali, ele está voltando. Então, crianças, passou um dia de viagem, imagina, passar um dia sem achar seu filho. E aí José e Maria ficaram preocupados. Nossa, onde está Jesus? Onde está Jesus? E eles começaram a procurar, perguntar para os parentes, ninguém estava vendo Jesus. E aí você pode pensar, nossa, Jesus era tão obediente e não estava voltando com os pais dele? Porque na nossa vida tudo tem um propósito. Então, José e Maria estavam muito preocupados. Eles estavam muito ansiosos para achar Jesus. E eles não estavam achando criança no meio daquela multidão, não estavam com nenhum parente. Então, José e Maria decidiram fazer uma coisa. Eles decidiram voltar. Eles estavam quase chegando lá em Nazaré. Eles decidiram voltar lá para Jerusalém, lá para o templo, para procurar Jesus. E eles estavam indo, e eles chegaram lá de novo, lá no templo, lá em Jerusalém. Então, José e Maria continuaram buscando, procurando Jesus de um lado para o outro e não achavam. Só depois de 3 dias que eles entraram lá no templo, José e Maria entraram lá no templo. E os doutores da lei, como sempre, aquelas pessoas que estudavam muito a Bíblia, estavam ali, sentados, discutindo sobre a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Tinha algumas pessoas de mais de longe ouvindo. E crianças, vocês não sabem quem estava lá. Sim, Jesus. Jesus estava ali no templo, crianças. Finalmente José e Maria encontraram ele. Jesus estava ali no templo, sentado, com todos os doutores da lei. Aquelas pessoas que entendiam muito da Bíblia, eles até ensinavam. E Jesus estava ali conversando sobre a palavra de Deus, discutindo, fazendo perguntas, respondendo. Jesus era muito inteligente, crianças, ele sabia muito sobre a palavra de Deus. E todo mundo ficou assustado com tanta inteligência. José e Maria chegaram ali e falaram assim, nossa, meu filho está falando isso. Ele é muito inteligente, Deus deu muita sabedoria para ele. E crianças, desde quando Jesus era pequenininho, com 12 anos, ele discutia, conversava com as pessoas que entendiam muito da Bíblia. E crianças, Jesus é um exemplo para a gente. Porque desde criança a gente pode buscar a Deus, a gente pode querer saber mais sobre a palavra de Deus, se interessar. E será que você, assistindo esse vídeo, será que você está tão interessado assim? Será que você está indo na igreja para ficar correndo lá com seus amiguinhos ou você está interessado na palavra de Deus? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Porque Jesus, com 12 anos, ele já sabia muita coisa. Ele queria saber sobre a palavra de Deus. E a gente tem que ter esse encorajamento, a gente tem que ser corajoso para querer saber mais da palavra de Deus. Então, crianças, José e Maria estavam ali, como eu falei, eles ficaram admirados com tanta inteligência de Jesus. E aí, vou ler um trechinho aqui do que Maria falou para Jesus. Maria falou assim, por que você fez isso com a gente? A gente estava aflito, a gente estava com medo, a gente pensava que a gente tinha te perdido. A gente estava te procurando fazia 3 dias. E Jesus respondeu assim, crianças, prestem atenção. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estaria na casa de meu pai? Mas crianças, o pai de Jesus não era José? Não. O pai de Jesus era Deus. Jesus estava no templo, que é a casa de Deus. Então, Jesus estava na casa do pai dele. E então, crianças, Jesus não era filho de José, não. Ele era filho de Deus. E Jesus sempre procurou obedecer o pai dele. Jesus sempre procurou obedecer a Deus em tudo. Então, Deus que mandou Jesus estar ali aprendendo mais da palavra de Deus. Então, Jesus obedeceu, como ele obedecia em tudo a Deus. Ele obedeceu, ficou ali no templo. Lembra que eu tinha falado que tudo na nossa vida tem um propósito? Sim, o propósito na vida de Jesus era que ele aprendesse cada vez mais da palavra de Deus. E então, crianças, Maria ficou abismada, ficou com a cara assim, com tanta inteligência ali de Jesus em todas as suas respostas. Maria estava guardando tudo aquilo no coração dela,
porque ela sabia que Jesus era filho de Deus. Maria sabia que ele era o salvador dela, então ela prestava atenção em todas as palavras que ele... Então, depois de toda essa confusão, Jesus ali no templo, lá em Jerusalém, longe de Nazaré, eles decidiram voltar. Jesus obedeceu José e Maria e foi com eles para Nazaré. Lembra? Jesus foi sem reclamar nada, não falou um pio, simplesmente obedeceu. Vocês lembram do nosso versículo? Filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Jesus, crianças, ele obedecia a seus pais e a Deus, então ele agradava muito a Deus com isso, com a obediência. Será que você está agradando a Deus obedecendo aos seus pais? Será que você está obedecendo muito aos seus pais, ou tudo que eles pedem vocês não fazem? Será que você está arrumando seu quarto? A gente tem que pensar nessas coisas. E crianças, Jesus estava crescendo, a cada dia ele crescia muito em sabedoria, em inteligência e sobre a graça de Deus. E crianças, você pode também crescer assim, você pode crescer sobre a graça de Deus. Mas como? Como eu faço isso? Crianças, a gente tem que buscar obedecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar para Deus, pedir para Deus, para que Deus te dê sabedoria e que você possa crescer dentro da igreja, igual Jesus crescia, tendo sabedoria. Então, crianças, o nosso maior exemplo de obediência foi Jesus. E espero que um dia a gente consiga obedecer um pouco a nossos pais, igual Jesus obedeceu os pais dele e o pai lá de cima dele também, que era Deus. Então, crianças, vamos procurar obedecer a nossos pais e principalmente obedecer a Deus, porque Deus se agrada muito. Então, crianças, era isso que eu tinha para contar para vocês. Os próximos tios vão continuar a história de Jesus, que vocês possam assistir, não perder essa história. E eu tenho um desafio para essa semana. O desafio dessa semana vai ser vocês fazerem um desenho, pode ser um desenho ou contarem por um vídeo e mandarem pra gente. Se vocês desenharem, tira foto e manda pra gente de vocês na igreja, que a gente está longe da igreja. Então, para vocês relembrarem os momentos felizes de vocês ali na igreja. Então, faça um desenho de vocês correndo ali na igreja com todos os seus amigos e manda pra gente, tá bom? Deus abençoe vocês, estou com saudade de todos vocês. Tchau, até mais.